Bom, então é um prazer a gente ter a presença do Lucas Elal. Ele tem um currículo extenso, apesar de ser um jovem doutor, e eu combinei com ele de apresentar ele como professor da Universidade do Extremo Sul Catarinense, e os outros títulos aí tu te apresenta mesmo, Lucas. Fica bem à vontade, e junto conosco está a professora Daniela, que depois a gente vai fazer algumas perguntas e fazer uma interação depois da tua apresentação. Tá, obrigado, professor Ayrton, obrigado, professora Daniela. Eu sou bastante econômico com essas questões de títulos, então acho que a gente está suficiente nesse campo. Tá? Então, minha fala hoje vai ser sobre integridade em ciência ou pesquisa, né? Tentando falar um pouco do desperdício evitável, né, por condutas mais íntegras, né? Esse aqui é o meu Twitter, para quem quiser me seguir. Eu tenho tentado ser um pouco mais ativo de uma forma mais recente. E talvez uma coisa que eu possa enfatizar é que eu sou líder do grupo Brighter, que é um grupo de meta-pesquisadores que tem tentado discutir algumas coisas em relação a soluções, problemas e soluções, em relação à ciência como um todo. Pretendo não passar muito mais que 15 a 20 minutos da minha apresentação. Então, aqui alguns disclosures que eu selecionei importantes, né? A professora Ayrton já mencionou que eu sou professor da Universidade do Extremo Sul Catarinense, sou tutor de residência multiprofissional em saúde coletiva e atenção básica, sou pesquisador associado do Center for Genomics, que é liderado pelo professor David Mober, o atual líder do Equator Network. Sou editor associado do Directory of Open Access Journals, ou DOAJ, que basicamente é um avalizador de revistas de acesso aberto, uma coisa que nesse exato momento tem sido muito importante. E sou editora científica e associada da revista Evidence, que é uma revista brasileira que tem tentado fazer um trabalho bastante diferenciado. Muito da minha fala hoje vai ser baseada no artigo que foi publicado na Lancet, Increasing Value and Reducing Waste. Sugiro que todos que leiam a série inteira, que é muito importante, tá? Então, esse aqui é o slide clássico, só para que a gente possa introduzir a fala, tá? Doug Altman, que faleceu em 2018, ele tem uma passagem que acho que expressa muito bem o que nós, enquanto pesquisadores, devemos nos preocupar, que é nós devemos fazer as pesquisas certas pelos motivos certos. Então, assim, o que ele chamou do escândalo of the poor medical research, me fica muito forte quando ele fala we need better research, we need less research, and we need research done for the right reasons. Então, acho que em tempos de Covid, we need less research fica, inclusive, até mais importante. Tá? Então, quando a gente fala de pesquisa transparente barra íntegra, né, então a gente pode pensar em N situações. Pode ser, isso aqui é um contínuo que não é meu, tá? Não foi criado por mim, mas características que são prevalentes de uma pesquisa íntegra, que ela tem que ser reprodutível, né? Isso aqui é um princípio mertoniano de pesquisa, então não é essa coisa agora do, entre aspas, tesão por reprodutibilidade em pesquisa, mas ela, por natureza, né, Karl Popper já dizia isso, né, em Filosofia de Ciência, os resultados precisam ser replicados por autores independentes, né, então isso não é novo. Ela precisa ser uma pesquisa utilizável, então, na questão da alocação de recursos é muito cara para mim, né. Ela precisa ser uma pesquisa que tenha significado, né, e ela precisa ser uma pesquisa implementável, dentre outras coisas, né? Dentre outras tantas coisas que a gente pode vir a discutir mais à frente. Tá? Então, aquele contínuo ele pode ser
Translacionado, e assim foi posto lá na série da Lancet, com elaborações de questões de pesquisas corretas, a condução correta das pesquisas, a regulação correta das pesquisas, a disponibilidade da pesquisa e, no fim da linha, o relato correto da pesquisa. Então, se eu falho em algum momento, eu tenho provavelmente alguma quebra, né, de usabilidade, ou qualquer coisa que o seja. Falar de... Quando a gente bota integridade, se a gente quiser dicotomizar o que é íntegro e o que é não ser íntegro, fica um pouco complicado se a gente for avaliar isso do ponto de vista moral. A gente tem que sair um pouco do escopo moral da coisa, porque às vezes a pessoa, por exemplo, falhou na condição. Tá, ela não é íntegra ou ela pode ter cometido um erro, né? Então, assim, é preciso ter muito cuidado nessas questões quando a gente for avaliar esses princípios relacionados à, à integridade de pesquisa. A mesma coisa, vamos lá para relato. Se eu não reporto um p-valor, por exemplo, lá no desfecho, eu não fui íntegro, porque o meu desfecho é negativo, por exemplo, ou porque eu simplesmente errei, deixei passar sem querer, né? Então, assim, é preciso ter muito cuidado com o julgamento moral de pesquisadores nessa seara, né? Isso é muito importante, gente, especialmente para os alunos de graduação. Aqui algumas evidências, um pouco mais voltadas a relato, tá? Que eu quero chamar a atenção para vocês o quão alarmante isso é, tá? No estudo do An Chan e colaboradores lá em 2004, ele encontrou que de 48 trials que ele analisou, 23% eles apontavam primeiro o desfecho primário no protocolo, mas não descreviam ele na publicação final. 13% omitiram pelo menos um desfecho que estava registrado a priori, e 18% adicionaram pelo menos um desfecho que não estavam lá no protocolo, né? Então, por que foi isso e por que isso foi feito, a gente não tem como saber. Se é erro, se é não entender direito como é que funciona a questão de registro, que é uma coisa que quem é professor e pesquisador aqui e está acostumado com registro e conversa com um par muito próximo, vai saber que muita gente íntegra não sabe direito como manejar o clinical trials, ou sequer que o clinical trials existe. Então, isso é bem importante de se colocar. Aqui um outro dado, com câncer de mama, em 164 trials, 33% não reportaram os desfechos primários para eficácia e 67% não reportaram harms. Isso que para mim é um pouco muito mais preocupante do que isto, porque a gente está falando de harms, né? A gente está falando de desfechos de segurança, e aí quando a gente está falando de desfecho de segurança para câncer e com droga, a coisa fica um pouco mais pesada do que em outros cenários. Então aqui, ó, eu trouxe para vocês que a razão de chances de um desfecho de segurança não ser relatado, ela é 7,7 vezes. É de 7,7 vezes. A razão de chances de um desfecho de eficácia não ser relatada é de 2,7. Ok, chama atenção para que aqui a gente está considerando 4 estudos. Isso aqui num design meta-epidemiológico, tá? Chama atenção para isso. Mas, sim, a gente precisa ver, é só ver o intervalo de confiança aqui tão amplo quanto, fruto do N amostral aqui muito baixo. Mas, sim, desfechos de segurança têm uma tendência muito mais baixa, muito mais alta a não serem relatados do que desfechos de eficácia. E há um racional um tanto óbvio para isso, né? Por fim aqui, teve um artigo no New England que falava sobre desfechos cardiovasculares e ele simplesmente jogou os desfechos de segurança no texto, né, de eficácia. Colocou uma Kaplan-Meier muito linda, com uma regressão de Cox lá, e hazard ratios, e coisas muito bonitas para
mostrar a eficácia do tratamento, mas os desfechos de segurança ele nem colocou lá embaixo, tá? Então, colocou no texto, só lá jogado no texto. Daí eu peguei esses dados e eu calculei o risco relativo, tá? Esses dados estão no código de análise e os dados são disponíveis no meu GitHub. Se vocês quiserem olhar o que eu fiz, tá lá. O risco relativo daquela droga do exposto em relação ao não exposto é de 4,949 vezes maior do exposto em relação ao não exposto. Então, é aqui a questão do quão grave é o problema de tentar maquiar dados, né? Então, assim, é muito importante que a gente saiba lidar com isso, tá? Por fim, falando de relato de intervenções agora, falando de intervenções, voltando para câncer, né? 5, considerando 262 trials, 5 falharam em reportar a dose. Lucas, é pouco? É pouco, mas para mim já é desperdício. Tá? Então, se eu não sei a dose, eu não sei como prescrever. Tá? 42 falharam em descrever qual foi a rota de administração. 149 falharam em descrever se havia alguma pré-medicação em uso. E 150 falharam em descrever a dose em uso. Né? Então, aqui temos uma farmacêutica dentro da sala. Provavelmente ela deve estar assustada com o que vê em relação a esses dados. Né? Uma coisa muito preocupante mesmo. E aqui eu trago um dado do Paul Glasziou e da Tammy Hoffman, né, que são quem administram o Equator Network, o Equator Australasian, né, e que são os criadores do TIDEAR, né, que é uma ferramenta, uma extensão do Consort para relatar intervenções não farmacológicas. Tá? Então, aqui, o que está em verde, o que eles encontraram, intervenções não farmacológicas podem ser exercício físico, fisioterapia, yoga, meditação, medicina chinesa, enfim, tudo que não envolve droga. Tá? Aqui, coisas que vieram no trial e o quanto eles ganharam quando fizeram contato com o autor. Então, a informação existia, ela só não estava reportada. Então, fala sobre integridade. Eu posso dizer que eles não foram íntegros? Não sei dizer, mas tem que abrir o olho. Tá? Então, aqui, só para falar de relato, eu trouxe aqui o que nós temos, uma parte do que nós temos dos guias mais famosos, uma parte mínima, porque se a gente entrar no site do Equator, a gente tem mais de 300 guias ou depositados ou em desenvolvimento. Tá? A gente, então, aqui, estou mostrando para diversos delineamentos experimentais, guias de relato, e aqui eu passo para vocês o que a gente pode jogar de soluções. Então, por exemplo, a gente tem a figura institucional de um Publications Officer, ou uma pessoa que faça educação institucional, não é a figura do professor, é a pessoa que faça a educação institucional, ela tenha sido contratada para poder fazer auxílio em pré-publicação, durante a publicação, pós-publicação, educação em pesquisa e também fazer auditorias. Né? Então, por exemplo, agora que aconteceu com inúmeras retratações nos trials relacionados à Covid-19. Então, isso já existe, o HRI faz isso. Então, a gente tem a Kelly Colby e a Samantha Cookier, que são duas Publications Officer, e isso funciona. Tá? Temos papers que mostram como implementar isso. Tá? Ponto importantíssimo, uma questão de solução. Educação no nível do relato, trouxe aqui o Equator, mostrando o que já existe no mundo, né? A gente tem o Equator no Canadá, a gente tem o Equator lá em Oxford, que é o centro também geral, temos o da França, temos o Australasian, tá faltando um brasileiro, né? Assim, talvez, uma coisa do tipo. Então, aqui cada Equator se dedica a uma questão específica, né, de proeminência para estudo, muito embora eles possam estudar outras coisas, é lógico. Né?
Aqui eu queria chamar muita atenção para a educação formal, né? Educação dentro da universidade. Então, eu poderia falar desde do que acontece, por exemplo, lá em Stanford, com o Ioannidis, lá no Metrics, o grupo Mirror, da Isabelle Boutron e do Philippe Ravot, coisas do David aqui, lá no HRI, mas temos aqui na PUC Rio Grande do Sul, Gabriela Teló, por exemplo, professora Gabriela Teló, endocrinologista. Temos aqui a fundação, tá? Com o professor Ayrton. Temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e me perdoem por não ter colocado aqui a Unifesp, que também tem feito coisas relacionadas ao aumento da integridade em pesquisa, né? O Equator, ele tem um livro que são Guidelines for Reporting Health Research, né? Então mais voltado para relato, porque o Equator é muito voltado para relato. Mas como eu disse, agora muito recentemente a URGS soltou um guia para a integridade em pesquisa científica. Quem liderou o grupo de trabalho foi o professor Daniel Pierre, meu orientador de doutorado. E o guia, ele trata de muitas coisas, desde revisão por pares, desde administração de banco de dados, desde políticas de autoria, de coisas que, enfim, cabem discussão em muito nos dias de hoje, né? Muito embora a gente tenha bastante evidência e recurso disponível. Agora, aqui para mim está um funil e uma coisa que a gente pode, de repente, depois discutir, né? Quem é o real gatekeeper da informação crível, né? Ou da integridade do que está sendo posto na literatura? Editores, revisores, autores, editores de novo lá na saída? Não sei. Eu, como editor, por exemplo, me proponho a fazer um papel bastante decente quando um artigo cai na minha mão, né? Mas sei de editores que não fazem o trabalho que estão supostos a fazer. E isso é uma coisa que é muito importante ser dita, né? E assim vai para revisores também, né? Isso não é uma particularidade só do corpo editorial, né, de uma revista. Não estou falando nem de editor-chefe, nem associado, nem de editor científico. Estou falando todo o corpo, né? Então, isso é uma coisa. Mas isso aqui me parece talvez o melhor modelo hoje, ou um modelo que conversa com o modelo anterior. Por quê? Porque a gente tem o começo do estudo, a gente tem a disseminação e a gente tem o after publication. E no after publication muita coisa pode acontecer. A gente pode entrar com carta ao editor, a gente pode entrar com fazer auditoria externa, a gente pode pedir dados, a gente pode fazer um monte de coisas. Dentro do período da publicação e no relato primário, também revisores e editores podem entrar com comentários. Num espectro mais alto, e eu, por exemplo, como editor do DOAJ, posso, por exemplo, bloquear um jornal que não chega a ganhar o selo de DOAJ, porque ele não preenche os requisitos mínimos para ganhar o selo de DOAJ, o que vai fazer, inibindo com que autores tendam a publicar num jornal que não é crível, que pode ser potencialmente predatório, né, que é justamente isso que tem acontecido. O predatorismo, né, acho que talvez a característica mais prevalente do periódico predatório é ser open access com uma taxa de publicação super baixa, né? Então, assim, é com isso que a gente precisa jogar, tá? Então, aqui, botei uma porção de stakeholders que estão envolvidos e muito ligados com questão de integridade em pesquisa no mundo, desde jornais ao ICMJE, que é o International Committee of Medical Journal Editors, a Cochrane, a Wellcome Trust, por exemplo, que só libera dinheiro se você estiver muito alinhado com políticas de transparência. Queríamos chamar muito a atenção para a GSK, que depois de tanto acontecerem problemas com a indústria, tem hoje uma política muito transparente de liberação de dados
em relação aos seus ensaios clínicos. Isso ela merece congratulações em relação a isso. E outras iniciativas que aqui vocês podem pesquisar, se assim quiserem. Tá? Então, eu fico com essa imagem de final, que eu sempre coloco, praticamente todas as minhas apresentações, não importa o tema, desde que esteja em metapesquisa, né? Que é Stop this waste of people, animals and money. Ou seja, se você não é íntegro, se você não é transparente, se você não está alinhado com as boas práticas em pesquisa, alguém está sendo desperdiçado. E a gente não está em tempo de cometer desperdícios, nem porque os recursos são escassos, e também porque há um lado ético que é imoral, que seria gravemente violado. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas. Então, encerrar essa etapa, né? É isso, né, Dani? Agora a gente pode discutir um pouquinho, né? Isso. E aí, primeiro contigo aí, Daniela, primeira pergunta. Eu acho que uma primeira coisa que talvez os nossos alunos tenham dúvida, e parece uma dúvida muito boba, mas a gente sabe que eles têm, é o que você chama de metapesquisa, Lucas? Isso é uma excelente pergunta, onde os meus alunos lá do Brighter fizeram essa pergunta. No Twitter, esses dias, eu brinquei numa thread da Melissa, o que as pessoas respondem, o que é metapesquisa. Não existe definição formal do que é metapesquisa. Tá? Algumas pessoas chamam metapesquisa de pesquisa em pesquisa. Eu discordo diametralmente dessa definição, porque se simplesmente eu for tratado, por exemplo, do desenvolvimento de um reporting guideline, eu já fugi dessa definição. Então, o que eu, Lucas, assumo como definição? Eu vou te falar a minha definição operacional, tá? E depois eu vou te dizer o que eu acho que precisa acontecer. A minha definição operacional para a metapesquisa é a ciência que estuda, que mede, estuda os problemas e investiga soluções para melhorar a própria ciência. É assim que eu enxergo a metapesquisa. Que ela pode não necessariamente medir a própria ciência. Ela pode medir outra coisa, mas ela pode ter fins nela mesma. É mais ou menos por aí que o meu pensamento se converge. Agora, onde é que eu acho que a gente deve chegar? Está na hora de se criar um Delphi process, um consenso, juntar pesquisadores no mundo para criar uma definição do que é metapesquisa, porque a gente escreveu um projeto agora, eu com pesquisadores de fora, e a gente teve um problema gravíssimo em definir o que era metapesquisa, né? Assim, e eram todos metapesquisadores. Todos metapesquisadores tradicionais, assim, que eu só não vou dizer os nomes aqui por nada, mas assim, se eu te falar, tu vai conhecer todos eles, mas todo mundo incorreu assim, mas eu penso assim, tá, como é que vamos fazer? Daí a gente caiu num paper lá do Ioannidis, etc., no PLOS Biology, que ele coloca uma passagem dentro do texto, meta-research is, eu posso até buscar aqui para ti se quiser, mas não tem definição formal. Essa nem é uma definição, né? Essa foi uma provocação, porque a gente percebe que existe uma diferença muito grande, dependendo de quem está definindo, né, e de quem está dando aula sobre o que é metapesquisa. Então, acho que isso confunde também os alunos, né, assim,
do que é, mas eu acho que a definição que você deu é muito boa no sentido de que deixa claro para os alunos qual que é o objetivo de fazer metapesquisa, porque no final das contas é isso, né? A gente faz alguma coisa para chegar em algum lugar, e esse algum lugar é melhorar, então, a pesquisa como um todo, desde a sua execução até mesmo o seu relato. Então, acho que deixou bem claro. Eu gostei muito mesmo quando você aborda na aula a diferença entre ser íntegro e ter cometido um erro. Porque a gente vê agora, principalmente com as retratações de artigo, e aí eu fui até curiosa a ver qual que era a definição, porque a gente sabe que quando a gente traduz as palavras do inglês para o português, às vezes dá muita diferença, né, Ayrton? Muito. Por isso que às vezes eu uso em inglês, né? Até. Do que eles quiseram dizer em inglês e do real significado em português e como as pessoas confundem isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais da história da retratação e de como a gente tem que ser cuidadoso até quando a gente comenta uma retratação, porque realmente aqui no Brasil ficou um pouco disseminada essa ideia de que retratação simplesmente foi considerado que houve manipulação de dados, né, que houve falta de integridade ali. E a gente sabe que nem sempre é o caso. Então, a questão da retratação é um ponto bastante sensível, né, porque existe uma... Primeiro que a gente tem que seguir o que a banda toca, né? Então, assim, o ICMJE, né, ele é muito claro nas políticas de retratação, né, como ele posta as políticas de retratação. Então, quem é o retraction caller, né? Quem está pedindo a retratação? É o editor? É um revisor? É um autor independente? São os próprios autores que estão pedindo retratação? São todos os autores que estão pedindo retratação ou é só uma parte desses autores? Então, isso já é uma primeira coisa. Porque quando a gente passa do ponto de vista editorial, por exemplo, o editores e revisores estão achando esses dados meio estranhos. Aí eles vão entrar em contato com os autores vão rebater e dizer que não tem nada, daí eles vão chamar um grupo de pesquisadores independentes e vão dizer assim, olha, dá uma olhada nesses dados aí. Aí os autores independentes vão dizer assim, ó, esses dados, ó, não estão valendo. Ele pode fazer duas coisas, né? Se ainda tiver em tempo de negar o artigo, ele nega o artigo. Se esse artigo já tiver publicado, daí ele pode botar como eu vou preferir falar em inglês, né? Para não correr o risco de errar em traduções, né? Que ele bota o expression of concern, né? Que pode ser só um primeiro aviso, né? Dizendo que, olha, tem coisas não explicadas, mas não necessariamente erradas nesse trabalho, né? E depois ele chega ao ponto de dizer, olha, os editores tomaram a decisão de retratar este artigo porque os autores não quiseram dar os dados brutos do trabalho. Mas não necessariamente significa que o trabalho está errado. É porque houve uma incongruência. O autor não quis falar com o editor, e o editor, para proteger a idoneidade da revista, preferiu tomar a decisão de retratar o trabalho, visto que deu todas as possibilidades, tenha sido justo com os autores. Agora, quando o mecanismo é reverso, então quando vem do outro lado, que foi o caso da Surgisphere, né, então aquilo ali é muito sui generis, né, por quê? Porque os autores que estavam junto com o sênior, o sênior não quis dar os dados brutos para serem reanalisados, então os autores diziam assim, ó, me tirem do rolo, deixa ele ficar sozinho aí, entendeu? E ele ficou, tá lá até hoje. Então o paper está retratado e os autores saíram da lista de autoria
E aí, se vocês olharem lá, o retraction caller é o autor. Então, tanto o autor pode pedir a retratação do paper, quanto autores independentes, como aconteceu já de amigos meus, inclusive, realizarem trabalhos brilhantes de investigação. Talvez você conheça as drogas, a esquetamina, enfim, quando saíram as drogas para doenças psiquiátricas, bem recente, foi muito recente. Tiveram alguns artigos retratados porque os dados estavam meio estranhos, e isso foi fruto de autores independentes. Aí cabe ao editor, com sua massa de recursos, tomar a decisão ou não. Eu faria uma comparação mal e mal, como se fosse um julgamento, mas que a gente não pode botar muita moralidade em cima das coisas, porque a gente não sabe no âmago o que aconteceu, né? Isso é muito complicado. Retratação é um ponto muito, muito delicado. Você estava falando de retratação e eu estava lembrando de um outro caso. Eu lembro que estava fazendo um parecer técnico-científico sobre os novos anticoagulantes orais, e depois disso até saiu publicado uma carta no JAMA sobre a Pixabana, que tinha a ver com isso. Se você seguir o método de revisão sistemática, você vai identificar os artigos, né? Você vai identificar os ensaios clínicos, vai incluir esses ensaios clínicos e vai fazer a análise. E algumas coisas vão sair na seleção dos estudos, como, por exemplo, um artigo que falava de um relatório do FDA que apontava possível manipulação de dados ou possíveis problemas com os ensaios clínicos. E aí essa carta depois traz até a comparação. Se você tira o artigo, aliás, tira o ensaio clínico que o FDA expressou preocupações, né, com a condução desse ensaio clínico, e se você mantém na revisão sistemática, e dá a diferença. Eu não vi ainda uma forma, ou pelo menos eu desconheço. Eu sei que o FDA faz essas vistorias, né, divulga esse relatório, mas se você seguir o método de revisão sistemática, você vai acabar, se você não procurar efetivamente esses relatórios, você vai acabar não considerando isso na revisão sistemática. Isso. Você sabe se já tem alguma discussão a respeito, Lucas, você que está nesse meio? Porque algumas coisas fogem ainda, né, do método, apesar da revisão sistemática ter um método bem conceituado de como deve ser feita, algumas coisas fogem até, né, e tem a ver com integridade, né, com esses dois mundos quase que se chocando, né. Eu não conheço, mas eu saberia exatamente para quem perguntar. Se chama Evan Mayo Wilson, o nome do pesquisador. Tá? É exatamente a pessoa que daria a melhor resposta em relação ao que fazer num caso desse, né? Porque ele trabalha muito com regulação de medicação, é um epidemiologista e trabalha muito com revisão sistemática e guidelines. Então, o Ivan seria assim uma pessoa muitíssimo adequada a tomar essa, enfim, a te ajudar a tomar essa decisão, né? Mas se tu quiser me escrever, eu posso também perguntar para umas 2, 3 pessoas o que fazer nesse caso, que também fiquei curioso. Eu fiquei pensando, né, que quando o artigo é retratado, e você procura o artigo, você acaba encontrando essa informação que ele foi retratado.
Mas quando você tem essas preocupações com a condução da pesquisa, identificada por uma agência como o FDA, isso acaba não conversando ainda com o universo editorial, digamos assim. E você acaba perdendo essa informação, né? A não ser que alguém tenha chamado a atenção para esse caso de forma, né, muito clara, e você tenha, por acaso, também se deparado com esse artigo. Olha, assim, eu acho que eu estou entendendo agora, eu estava um pouco ainda confuso, agora acho que eu entendi na perfeição o que quer dizer. É um artigo que o FDA deu uma expression of concern, mas ele nem chegou na revista ainda. Na realidade, esse ECR, ele foi publicado pelas revistas, por mais de uma revista, porque acabam, né, fazendo várias publicações sobre o mesmo ECR, e sai um relatório do FDA anual sobre preocupações com ensaios clínicos, onde alguns desses ensaios clínicos incluem esses medicamentos, como os novos anticoagulantes orais. Então, tinha preocupação tanto com o ensaio clínico de apixabana como rivaroxabana. Mas esse documento, ele não é um documento acadêmico, esse documento é um documento que saiu lá pelo FDA, expressando, né, mostrando preocupação. Ele até fala, né, a gente fez uma vistoria, os prontuários não estavam disponíveis, alguns prontuários estavam no lixo, tem até essa explicação. Que peso nós vamos dar, né, em relação aos relatórios de agências regulamentadoras versus as publicações revisadas por pares, né? Então, eu estou entendendo onde é que eu quero chegar. E até onde que você encontra essa informação? Porque para o leitor, o que ele faz, o leitor acadêmico tradicional, né? Ele vai lá no PubMed ou em outra base de dados, procura os artigos e encontra o artigo publicado sobre o ECR. Mas ele não vai procurar tudo que saiu publicado sobre esse ECR nas agências, né? Até porque é um universo e uma linguagem totalmente diferente. Você acaba se perdendo ali naquele meio. Então, eu fico imaginando que talvez no futuro, né, com a melhora da questão da informática e de cruzamento de informações, talvez a gente tenha, da mesma forma que tem o aviso de retratação, esses avisos de preocupação, quando a gente... Da mesma forma que é permitido, não é que é permitido, né, que é recomendado que nós incluamos relatórios da indústria e relatórios de agências reguladoras em revisões sistemáticas, junto com papers, ou seja, não estamos chamando de apples and oranges, é tudo apples and apples, né? Assumindo que é tudo apples and apples. Me parece, eu estou dando orelhada, tá? Estou dando orelhada, porque não é um assunto que eu estudo, né? Estou dando uma orelhada mesmo. Me parece que não seriam 2 pesos e 2 medidas, mas vale a pena perguntar para quem está acostumado a lidar com isso cotidianamente. É uma boa pergunta. Aí, então, vou deixar você perguntar, porque eu acabei colocando o nosso convidado em uma enrascada, acabei fazendo uma pergunta complicada. Bom, eu posso dizer que que é uma coisa que eu não saberia te... Eu tenho a impressão que ninguém tem essa resposta pronta também. Mesmo alguém que estude, obviamente, vai ter alguma opinião sobre o assunto, mas eu acho que ninguém também tem uma resposta muito pronta sobre isso. Na realidade, foi uma coisa que eu lembrei durante a sua aula e fiquei curiosa da sua opinião. Alguém vai te dizer qual é a mais razoável, provavelmente. Né? Quando a gente não sabe qual é a certa, é a mais razoável, né? Sim. Teu microfone aí, Tom. Tá mutado. Aí Tom... você tá sem microfone. Tô. Essa é a melhor maneira de falar. Tu nunca fala nada errado, né? Quando tá sem microfone.
Uma das coisas que me chamou a atenção na tua aula foi quando tu colocaste que uma revista que tem open access e tem baixo impacto, ela provavelmente seja uma revista predatória. Eu entendi certo? Foi isso mesmo que tu falaste? Não, eu falei Open Access e um baixo valor de APC, para tu pagar para publicar. Ah, o que é APC? O que significa APC? Article Processing Charge. Hum, Que é aqueles, por exemplo, se tu vai publicar no BMC hoje, tu vai pagar R$ 2.000, $2.000, por exemplo. uhum. Então, Aí quando tem um baixo valor. isso não quer dizer, isso não é patognomônico, tá? Assim, roubando a expressão, né? Não tô querendo dizer que necessariamente seja, mas isso é uma característica bastante prevalente, Claro. de periódicos predatórios. Bastante prevalente. Qual é o site que tu procuras para identificar essas revistas predatórias? Tu poderia compartilhar? Nós não temos um site. Isso Tem foi, eu falei na minha banca, na minha argumentação, me perguntaram o que eu achava que deveria ser feito. Daí eu disse que eu achava que deveria ser criado um repositório de periódicos predatórios legítimos. Porque a gente tinha antigamente, foi uma coisa que todo mundo riu assim na hora que eu falei, que ou periódico é legítimo ou ele é predatório. Daí eu falei periódicos predatórios legítimos, entendeu? Porque eles são legitimamente predatórios, né? Uhum. E se vocês digitarem aí no Google agora, vocês vão chegar na Bell's List, tá? Que é do Jeffrey Bell, que é um bibliotecário. Mas essa lista, ela é cheia de críticas, porque, tipo assim, ó, tu tá sentado aí, tô no teu escritório, daí tu resolveu empombar com a Revista Brasileira de Medicina de Família, entendeu? Ela é predatória. Aí tu vai lá e bota na lista que ela é predatória. Durante muitos anos foi assim. Então, hoje, como é que a gente faz, né? A gente tem um checklist de referência com 11 itens para tentar ter uma noção de predatorismo ou não. Então, são características sugestivas de predatorismo. Então, não tem um rol de revistas predatórias ainda. Eu gostaria muito que tivesse. Eu não sei se um dia teremos, porque a definição de periódicos predatórios, que saiu por Delphi, Scope Review, etc., demorou um processo longo. O Delphi com 55 membros, face-to-face. Foi agora, em novembro. Saiu na Nature a definição em janeiro ou fevereiro. Perdão, acho que janeiro, né, do que é um periódico predatório, mas é uma definição qualitativa. Então, ainda assim, é muito difícil tu encaixares um periódico dentro de uma definição qualitativa, ou o que equivale, entendeu? Então, é muito mais fácil para a gente, para nós cientistas aqui da área da saúde, lidarmos com critérios mais objetivos, né? Então, tem uma lista de referência e tem mais 93 que nós encontramos em um monte de bases de dados, inclusive no YouTube. Entendeu? Então, assim, acho que essa que é o grande problema. E qual é o problema do periódico predatório? Que foi me perguntado também. Mas por que deixa o cara publicar no periódico predatório? Uhum. Não deixa, sabe por quê? Porque tu vai perder tua propriedade intelectual. As pessoas não entendem como funciona o processo editorial interno. O que é sistema LOCKSS, o que é Romeu Sherpa, etc., que é como é que tu guarda o teu artigo. Tu já parou para pensar nas revistas puramente digitais? Se tu publicou e aí um dia caiu uma bomba em cima do escritório da revista, o que vai acontecer com a propriedade intelectual? Foi perdida. Perdeu. Teu trabalho foi perdido.
Só que os periódicos expiratórios não têm isso. Eles não têm um sistema de arquivamento, indexação e etc. Eles não cursam com isso. Então, para mim, a parte mais cara do periódico expiratório é essa. Tu vai perder tua propriedade intelectual. Claro. E qual é a perspectiva do pré-print? Como que tu vês esse tipo de publicação sem o peer review? Eu vejo de duas maneiras. Eu já fui do céu ao inferno com pré-prints, tá? Então, assim, hoje eu estou no meio termo. Porque, para quem me conhece muito de perto, né, a minha linha de pesquisa e o que eu mais gosto de estudar é política editorial. Tá? Então, o que eu gosto da política editorial. Então, política editorial é igual a journal. Né? Então, os journals precisam existir para que eu continue a pesquisar o que eu gosto. Se tu voltares lá no meu último slide que eu coloquei, aquele processo de pós-publicação, ele tá completamente conectado com os pré-prints. Tá? Porque tudo bem que o pré-print ele é o começo da publicação, tá? Mas só pega o significado do que é assim, olha, o povo vai dizer se aquilo é crível ou não. Eu não preciso de um revisor, de uma pessoa que vai dar uma decisão monocrática ou um par de revisores, etc., que vai me dizer que isso aqui tem credibilidade científica ou não. É um corpo de leitores. Né? Então, tem essa parte do pré-print que me agrada muito. Que no sistema de peer review pode modificar muito como a gente encara hoje a questão de revisão por pares. Porque a revisão por pares em revistas, ela tem críticas muito grandes, tem algumas vantagens, né? Eu não sou nem defensor, nem crítico, eu acho que ela tem problemas e tem vantagens. Ponto. E a outra coisa do pré-print é o seguinte, tu deve ter lido o Recovery Trial. Sim. Provavelmente a Daniela leu o Recovery Trial. Se não existisse uma base de pré-print, a gente ia levar quanto tempo para ler o Recovery Trial? Então, hoje nós sabemos que dexametasona 6 mg, por exemplo, funciona para pacientes que estão em estado grave, COVID. Então, e é um excelente trial. E tem um detalhezinho, olha, só uma coisa para todo mundo que eu falo do recovery, que as pessoas não se ligaram nisso. Algumas pessoas, poucas se ligaram, mas tem pouquíssimas que se ligaram. Depois voltem lá no recovery e olhem o Data Monitoring Committee. Ele é um dos poucos trials que coloca o nome das pessoas que fizeram o Data Monitoring Committee. Então tá lá, disclaimer, e dá um Google em quem é cada um, né? Então assim, para quem não conhecer por nome, dá um Google em quem é cada um. Então, eles fizeram um trabalho belíssimo, certamente vai sair numa revista de altíssimo impacto, o trial, não tenho a menor dúvida disso, mas eu acho que a pandemia, ela nos mostrou o céu e o inferno dos pré-prints. Sem dúvida. Porque... Deixa eu dar um exemplo bem dentro do céu e inferno que tu colocas. A Daniela e eu temos até eu estava vendo aqui, 2 artigos publicados no pré-print do Cielo. Um é sobre hipertensão, que foi aceito pela Revista Brasileira de Epidemiologia, que já foi feito download 102 vezes. E um outro sobre estudos de intervenção em desenvolvimento no Brasil sobre COVID-19, protocolos de ensaio clínico randomizado. Já mandamos para 2 revistas e ainda não tem o aceite de publicação, mas já foi
baixado 2.351 vezes. Olha só. Então, o engraçado com essa experiência, até o Ayrton falando, é que o pré-print sobre hipertensão, ele só virou pré-print porque a própria revista colocou como pré-print e ele já tinha sido revisado por pares. Então, ele tecnicamente não é um pré-print. Então, a gente tem a jabuticaba brasileira, né? Na história. Exatamente. E o outro, a gente atualizou, porque era uma tentativa, assim, como essas coisas estão mudando muito, né? O número de projetos de pesquisa aumenta muito a cada dia, a gente atualizou e depois de atualizar e melhorar muito o pré-print, o pré-print inicial, a gente já teve essas duas recusas, né, Ayrton? Exatamente. E hoje, eu acho que o texto está muito melhor do que o que a gente inicialmente divulgou, mas você fica naquela, divulgo ou não divulgo, porque a próxima revista pode não aceitar se você já divulgou como pré-print. Então, acho que todas as questões que poderiam envolver o pré-print apareceram agora durante a pandemia. Desde das vantagens, quando realmente ele é uma forma, né, de divulgar rápido uma informação que é necessária na clínica e importante, até esses pré-prints, muitos retirados, né, porque depois de serem apontados erros gravíssimos, até essas situações onde você tem um pré-print que na realidade não é um pré-print porque ele já foi revisado. Exatamente. Como é que se chama isso, né, Ayrton? Aí um dado, eu tenho um projeto de pesquisa, perdão, só fechar o comentário do pré-print em relação ao meu céu e inferno que eu vejo assim, é que o último dado que eu vi, pode ser que ele tenha mudado, dada a velocidade, né? Mas o último dado que eu vi foi que entre fevereiro até agora, foram publicados mais de 20 mil pré-prints só no Meta Archives, fora as outras bases. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, olha essa situação que eu vou botar para vocês, que eu posso compartilhar aqui esse projeto de pesquisa, não tem problema. Eu não tenho problema em compartilhar projetos de pesquisa com ninguém. Transparência total. A gente aplicou, inclusive, um grant alemão, que é em conjunto com o David Pieper, que é um pesquisador alemão, que a situação é a seguinte, inclusive saiu um editorial no JAMA há 5 dias, falando sobre o mesmo tema, tá? Que é processos editoriais e revisão por pares durante a pandemia. Tá? Então, o que me incomoda? Tá? Várias situações. Dentre elas, se eu tenho 5 papers, tá? Então, eu tenho um paper de tratamento, eu tenho um paper de profilaxia, eu tenho um paper de vacina, não vou botar vacina, eu tenho um paper de epidemiologia, eu tenho um paper de atenção básica, e eu tenho um paper de saúde da mulher, todos em Covid. Tá? Todos são igualmente bons metodologicamente. Tá? Tu, como editor, tu só tem espaço para colocar um. Agora, dentro do volume. Qual tu vai escolher? É um dilema. Eu não tenho muito dilema. Eu tenho um chute. É óbvio que é um chute, né? Um chute muito alto. De qual que tu vai escolher? Qual que tem a maior probabilidade de ser lido, baixado e ser citado? Dentre todos esses que eu falei. Tratamento. Com certeza. Tratamento. Então, a gente vai tentar entrevistar editores para saber como é que eles fizeram para lidar com essa dança de temáticas, de preterir uma em relação à outra, quando a qualidade metodológica é a mesma, primeiro é um caso. Segunda coisa é o seguinte,
eu estou lidando com um paper relacionado a tratamento de novo, tá? E esse tratamento não é tratamento intensivo, tá? É um tratamento relacionado único e exclusivamente à virologia, tá? Eu quero saber se foi chamado um infectologista para revisar o paper. Quem revisou? Entendeu? Se foi infectologista, se fui eu. Entendeu? Se caiu na minha mão para revisar o paper. Se fala muito da ética em relação aos autores, né? E na condução da pesquisa, mas a gente sabe também que a parte de revisão, principalmente a revisão por pares, a gente vê algumas coisas muito estranhas às vezes, né? Que a gente recebe e se esperava, né? Às vezes você pega um periódico que é bem conhecido ou bem respeitado, e quando vem a revisão, você se decepciona em alguns momentos. Não, nem ela caiu para mim no meu e-mail ontem de saúde bucal para revisar, entendeu? E aí vai da ética do revisor também se dizer, olha, não, eu não vou revisar esse artigo porque eu não tenho expertise. Exatamente, eu passo longe de ser dentista, entendeu? Então, assim, esses pontos, né, a gente quer entrevistar revisores e editores para entender como que está acontecendo esse processo, tá? Como é que se deu. O editorial do JAMA é muito importante, porque o JAMA fala como é que ele está lidando com isso e ele coloca lá que 2/3 das publicações submetidas ao JAMA, não aceitas, submetidas são pontos de vista. Só 1/3 é publicação original. Nossa. Ou seja, o povo está querendo cair na onda do Covid, vamos lá, vamos publicar, e deu. A gente discutiu muito isso no curso do Ciência e Covid, né, Ayrton? O número de publicações, a proporção de publicações em periódicos importantes durante a pandemia, que tem um desenho, uma condução de estudo que a gente sabe que não seriam publicados em nenhum outro momento, se não fosse o assunto Covid. Isso. Eu acho que ele é só um proxy, né? Assim, é só um proxy para mostrar o quão vulnerável o nosso processo ele pode ser. Então, só para responder aquela pergunta inicial do Ayrton em relação aos pré-prints, eu acho que a fiscalização do povo também é válida, né? Então, tanto em relação aos pré-prints, quanto em relação lá nas retratações, desde o começo, a primeira pergunta que tu me colocaste, Daniel, né? Então, assim, o povo que digo, leitores, né? Leitores, pesquisadores independentes, acho que tem que ter uma proeminência bem forte aí na situação. Muito bom. Bom, eu estou satisfeito. Eu acho que a gente abordou vários temas interessantes. Espero que os participantes dessa aula também achem isso e, claro, se houver dúvidas, a gente vai repassar para o Lucas para tirar alguma dúvida adicional, né? Da minha parte, não estou. Eu, por mim, ficava a tarde inteira. Olha só. Mas a gente sabe que tem limitação do quanto o aluno consegue ficar na aula, na videoaula, e que esse assunto também não termina nunca, né? Ele tem tantas, infindável. possibilidades. Lucas, foi um prazer te conhecer, viu? Prazer foi meu, Daniela. Prazer foi meu. Conta comigo para o que for necessário. E gostei muito do bate-papo e da aula. Muito obrigado. E podia convidar a Daniela para participar do grupo Brighter, né? Não sei se tem alguma. Com certeza. Estou fazendo o convite sem saber como é que é o critério. Eu acho que você podia encerrar, Lucas, até falando um pouquinho o que do Brighter, isso. Porque pode ser que alguns não conheçam. Isso. Né? Tem a tela do acesso ao Brighter? Não nesse exato momento que o site está em reformulação, tá? Mas dá para falar. O Brighter é um grupo formado por aproximadamente 20 pesquisadores, dentre os quais alguns são brasileiros e outros não são de fora.
que nós chamamos de colaboradores, nós chamamos de pesquisadores do Brighter essencialmente. Então, o Brighter é um grupo de meta-pesquisa, né? Então, o nome se a gente pegar o nome inteiro do Brighter, ele é The Brighter Meta Research Group. Né? Em alguns momentos, vou fazer um aportuguesado agora, ele se overlapa com a educação formal, como, por exemplo, tem um membro do Brighter que é co-orientando de doutorado meu, e que veio via Brighter. Em alguns momentos, os membros não têm vínculo nenhum acadêmico, do ponto de vista formal, que eu quero dizer. Né? Por exemplo, o Ayrton está orientando a Marina num determinado projeto de pesquisa, mas a Marina está lá em Pelotas, o Ayrton está na fundação, e ele é o orientador dela dentro desse projeto, mas eles não têm vínculo acadêmico formal como a gente conhece. Né? Então, ela é uma instituição para-institucional, né? Ela não tem uma instituição de ensino que a baseie, e eu nem quero. Antes que alguém me diga, por que tu não coloca na tua instituição de ensino? Por que não coloca na fundação? Por que não coloca na UFPEL? Por que não coloca na URGS, etc. Blá, blá. Não, eu prefiro que não seja dessa forma, porque a gente consegue trabalhar sem amarras. Né? Sem amarras. Dentre os interesses do Brighter, a gente tem interesses diversos voltados ao Brighter. A gente tem projetos em andamento voltados a relato seletivo de desfecho, tá? Coisas que eu mencionei ali, né, que inconsistências entre protocolo e registros de protocolos e a publicação final, né. A gente tem projetos educacionais em andamento também, e tem projetos com vieses estruturais. Tá? Então, a gente também tem e projetos com políticas editoriais. Projeto com vieses estruturais, mais especificamente, a Marina está estudando a influência do gênero sobre ganhar ou não, né, grants de pesquisa e outras coisas mais. Tá? Eu tenho projetos com políticas editoriais andando e com relatos seletivos de desfecho. Temos projetos com políticas educacionais que o Ayrton está envolvido. E o bom do Brighter é que também a gente vai desde do aluno lá da graduação. Temos 2 alunos de graduação que são da medicina, até gente muito sênior, né, que professores titulares, o Ayrton, o Max, a Sandra e por aí vai. Então, a Tatiana, isso nos dá uma robustez grande de grupo. Né? Então, e temos a presença dos colaboradores internacionais, o David Moher, Matt Page, que é o líder do Prisma 2020 agora, né? Florian Nalder, que estuda muito, que é uma das pessoas que eu quero te colocar em contato, Daniela, em relação às coisas regulatórias. Legal. O Ivan Meio Wilson, também, nosso colaborador, a Tami, que é do Equator, da Austrália, é nossa colaboradora. A Andrea Trico também é nossa colaboradora. Então, enfim, digo que os projetos vão andando, a gente vai chamando quem esse texto da Pixabana foi da Andrea Trico, se não me engano. Tenho quase certeza. É? Então, se tu precisares de intermediação, tu só me avisa. Deixa eu interromper aqui a gravação. Muito obrigado, e certamente não vai faltar oportunidades, Lucas, para a gente interagir. Agradeço, obrigado, professor. Daniela, também pela participação.